And the Lord would say, E assim diz o Senhor: I'm giving Brazil a second chance. estou dando ao Brasil uma segunda chance. I'm giving you a window, says God, Estou abrindo uma nova janela, diz o Senhor, where you're going to begin to pray. aonde vocês vão começar a orar. And the Lord says, E assim because diz o Senhor: if you do not take the window, se vocês não entrarem por esta janela, I'm going to begin to shake the economy. eu vou abalar a economia. And the Lord says, E assim diz o I will Senhor: transform Brazil. eu vou transformar o Brasil. But you must transform it from your knees first. Mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro. So the Lord says, Assim diz o Senhor: begin to cry out day and night. comecem a clamar dia e noite. I am going to build the house of prayer Eu edificarei a casa de oração for all nations. para todas as nações. From Brazil, says the A Lord. partir do Brasil, diz o Senhor. I'm going to begin on the university campuses. Nos campos das universidades eu começarei. I'm going to begin in the schools. Nas escolas eu começarei. I'm going to begin in the government houses. Nas casas do governo eu começarei, nos prédios do governo. And the Lord says, Assim diz o Senhor: it's my desire to pull down the principality of corruption. é o meu desejo abater o principado da corrupção And the principality of poverty. e o principado da miséria, Because I'm coming to shake everything that can be shaken. porque eu virei e abalarei tudo que pode ser abalado. And I am preparing a forerunner generation. Estou preparando uma geração pioneira. Let the John the Baptist arise. Que se levantem os Joãos Batistas. The John the Baptist arise. Levantem-se, Joões Batistas. Raise up the forerunners Levantem-se, abridores do caminho, who will prepare the way of the que Lord prepararão o caminho do Senhor for the transformation of Brazil. para a igreja e a nação e a transformação do Brasil. Hallelujah. Aleluia! Isso foi dito há 2 meses atrás. Isso foi dito há 2 meses atrás. O principado da corrupção e da pobreza. Tudo isso afeta a gente, não afeta você? Quando o país ele é afetado com a corrupção e com... Eu sou totalmente apolítica. Nós não estamos aqui falando de política, nós estamos falando de Deus. Deus falou que Ele estava entrando na nação para abalar tudo aquilo que poderia ser abalado e que Ele estava esperando uma resposta da igreja, porque grandes coisas podem ser feitas se a igreja fizer alguma coisa. E o que a igreja foi pedida por Deus para a igreja fazer? Abrir a janela da oração. Ele disse, eu estou abrindo a minha janela e eu espero que você abra a sua janela. E eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 6. E eu quero que você entenda que janela, qual é a função da janela? A janela ela é colocada numa casa só com a função de deixar a casa mais bonita? Não. A função da janela é trazer o que para dentro da casa? Luz e ar. A função da janela é trazer para dentro da casa luz e ar. E Deus falou, e na Bíblia ele fala muito sobre janela. E eu vou pegar 3 passagens para a gente poder, para você entender a função de uma janela, para nós podermos entrar. Ele falou que nós temos que entrar por essa janela. E se nós entrarmos nessa janela, a nossa nação vai ser abençoada e nós seremos abençoados, amém? E os demônios vão ficar abalados, os principados vão ficar abalados, vão ser derrotados. E como eu estava falando, a função de uma janela numa casa é deixar entrar o ar e a luz. Agora,
quando nós saímos do Éden, nós fomos para outro ambiente, porque uma casa, ela é um ambiente, e fora da casa é outro ambiente. E quando nós saímos do Éden, nós saímos do ambiente para o qual nós fomos criados, que é um ambiente de segurança, é um ambiente de prosperidade, é um ambiente de intimidade com Deus. E Deus começou a dizer, olha, eu vou abrir janelas para você ter contato com a perfeição, você ter contato com o reino espiritual. Através dessas janelas, quando você ora, você abre uma janela para o reino espiritual. Fala, quando eu oro, eu abro uma janela para o reino espiritual. Melhor dizendo, para o reino de Deus. Deus está falando de uma janela que, coincida com a janela dele. Ele abre uma janela para falar com a gente e a gente abre a nossa janela para falar com ele. Porque senão nós não ouviremos e nem receberemos aquilo que ele derrama sobre as suas janelas. Deus tem muita coisa para derramar das suas janelas para nós. E como eu estava pedindo para você, Gênesis 6, versículo 16, ele pediu para Noé, ele falou, Noé, vai entrar um tempo de destruição sobre a terra. E você vai fazer uma arca. E nessa arca, ele deu uma ordem. O que está escrito? A primeira coisa que ele manda ele fazer nessa arca, faz uma janela. Faz uma janela. Ele mandou muitas outras especificações para a arca, mas eu quero que você fique nessa especificação. Uma janela. E vieram as chuvas, e vieram as águas, e as águas destruíram, porque não tinha ainda o sangue de Jesus para poder limpar a terra, para poder sarar a terra em que Noé vivia. Então o mundo entrou numa condenação e entrou em total destruição. E vieram as águas e destruiu o mundo, mas Noé e a sua família estavam protegidos. Mas só que Deus disse, eu quero uma janela, Noé, não é só para entrar luz e ar para você. Essa janela vai ser a minha comunicação com você, Noé. E Noé entendeu o recado. E quando parou a chuva, Noé abriu a janela. E você sabe disso. E Noé mandou o corvo, e uma vez, e duas vezes, e depois mandou a pomba, e a pomba veio com a resposta. A resposta para Noé veio através da janela. Então, a janela é quando nós oramos, abre o mundo espiritual, e Deus traz respostas de oração para nós através das janelas. Mas eu quero mostrar uma janela que muito interessante em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Era um tempo como o que o Brasil tem passado. E como muitas nações têm passado. 2 Reis, capítulo 7. Eu vou ler primeiro no capítulo 6, 2 Reis 6. Versículo 24. 2 Reis 6, versículo 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, que era o inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. Esse inimigo veio com todo o seu exército, cercou Samaria e houve grande fome em Samaria. Samaria estava com um problema, Samaria, Israel, estava com um grande problema. Olha, estava faltando tanta comida que, se você for ver aqui, a palavra diz que a comida estava caríssima. E começa a dizer que um pouquinho de esterco, você precisava de 80 barras de prata para você comprar um pouquinho de esterco. Para você comprar um pouquinho de comida, você precisava de muitas barras de prata e muitas barras de ouro. Então, o que Deus estava mostrando que o caos tinha se instalado na nação. Agora, quando o caos se instala numa nação, a nação tem que fazer alguma coisa, porque nós é que temos um contato com o reino espiritual. A igreja precisa fazer alguma coisa. Toda transformação na face da terra que já ocorreu como um todo, é só você olhar, tanto em Israel como em outros lugares, aconteceu quando nações se dobraram diante do Senhor, que dobraram os joelhos diante do Senhor e oraram. E aqui essa nação estava debaixo de uma situação caótica. Faltava comida, faltava paz, faltava tudo para aquelas pessoas. E, de repente, Deus libera uma palavra, como Ele liberou aqui. Olha, eu estou abrindo uma janela, a igreja ora, porque o milagre vai acontecer. E Deus mandou uma palavra através do profeta Eliseu, no versículo 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, mais ou menos,
você vai poder comprar, e aqui ele fala de um alqueire, que são 7 quilos, você vai poder comprar, 7 quilos de flor de farinha, só com uma barra de prata. E depois ele continua a falar de uma quantidade grande de alimento que você vai poder comprar, só com uma barra de prata. Peraí, no dia anterior, eles precisavam de 80 barras de prata para comprar um pouquinho só de coisa. Eles dormiram assim, e Deus está falando que quando eles acordassem, se eles orassem, quando eles acordassem, tudo estaria diferente, porque tinha chegado a hora da salvação. Você ouviu o que foi dito? É a hora, é a segunda chance do Brasil, é a hora da salvação, e eu digo que é a hora das tuas finanças serem resgatadas, é a hora de nós termos sossego, é a hora de nós termos dignidade, é a hora das igrejas poderem, o seu povo ter sossego, e as igrejas terem recursos para fazer tudo aquilo que Deus manda a gente fazer, porque a nossa preocupação não pode ser o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é o sossego que Deus dá para a gente, não é a preocupação nossa de cada dia. E de repente esse povo recebeu uma palavra. E está escrito que um capitão do exército, e não foi inimigo, um capitão do exército de Deus disse uma palavra absurda. Ele não acreditou. Você também pode não acreditar o que essa mulher, ou melhor, o que Deus disse há 2 meses atrás. Você pode não acreditar, mas esse capitão não acreditou. E olha o que ele disse, esse capitão do exército de Deus, versículo 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Ele duvidou. Ele disse: isso não vai acontecer nunca. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? E disse o profeta: vai acontecer sim. Só que você não vai experimentar, você só vai ver. E eu digo para você que o que Deus disse vai acontecer sim. Porque tem muita gente que está ouvindo e começou a orar. E essa igreja vai começar a orar. Agora, se você não crê, se você não orar, você vai ver o milagre acontecer e você não vai poder aproveitar do milagre. Mas se você crê, você vai viver o milagre na tua vida também. Nós vamos viver um milagre como nação e nós vamos viver um milagre como família, como indivíduos. Chega de corrupção, chega desse manto horrível que veio sobre o Brasil. Deus tem algo lindo para o Brasil. Deus quer levantar, como foi dito, uma geração de João Batista, homens e mulheres cheios de unção, cheios de poder. Deus quer derramar unção sobre a sua vida, para você levar uma mensagem de vida para os cativos. Ele quer derramar muita unção para você orar, entrar nos hospitais, orar, interceder, e os doentes ficarem curados. Deus quer derramar unção sobre você, e Ele vai derramar junto com esse mover sobre o Brasil. O Brasil está para viver um grande avivamento. Eu quero viver, eu sempre esperei esse avivamento. Desde os meus 13 anos, que essa palavra foi liberada. Eu sabia que não era naquele momento, porque Deus disse, não é para agora, mas vocês que estão vivos vão ver este avivamento. E essa palavra, quando ela foi liberada aos meus 13 anos, ouvi novamente por outro grande homem de Deus, quando eu tinha meus 17 anos, e eu ouvi dessa mulher, sabe quando? Mas ela disse, não é para esses dias, mas está se aproximando. E eu ouvi isso há 17 anos atrás. E agora Deus fala, é agora, chegou a hora. Eu abri a janela, esse é o dia e essa é a hora do meu avivamento chegar sobre essa nação, dos principados serem abalados, aquilo que te oprimia, ser derrotado, porque nós somos, não adianta, nós somos povo abençoado, mas vivemos num país que tem um manto, e esse manto tem que ser rasgado, porque Deus quer um céu aberto sobre essa nação. E sabe o que está escrito? Que literalmente o que Deus falou aconteceu. Do dia para a noite, a prosperidade chegou. Do dia para a noite, a vitória chegou. Do dia para a noite, o sossego chegou, e a nação pôde viver, e esse capitão não pôde viver. A nação viveu o avivamento, a nação viveu transformação. Fala comigo, transformação. Avivamento traz transformação. Avivamento traz transformação. Traz transformação social. Traz transformação de avivamento nos corações. Traz transformação nas igrejas. Traz transformação em todos os lugares. No casamento, nos nossos filhos.
transformação, e é isso que eu quero viver e que você deve desejar. Falei, eu quero viver transformação. Mas tem um homem que esse tinha uma super janela. E pelo livro que eu vou pedir para você abrir, você já deve saber quem é. Daniel 6. Daniel, capítulo 6. E assim, em Daniel, capítulo 6, está escrito o seguinte, versículo 3. Então, o mesmo Daniel, está falando que Daniel, porque Daniel ele foi para a Babilônia. Ele foi numa condição desfavorável para a Babilônia. Ele foi como prisioneiro para a Babilônia. Mas Deus tinha um grande projeto sobre a vida de Daniel e sobre a nação de Israel. E por isso Deus derramou uma unção sobre Daniel e essa unção está sobre você. Eu quero que você leia muito atentamente o que está escrito no versículo 3. Então, o mesmo Daniel, ele se distinguiu. Sabe o que é se distinguir? Ele sobressaiu. Ele chamou a atenção. E por que ele chamou a atenção? O que está escrito aí na tua Bíblia? O que ele tinha? Ele tinha um espírito excelente. Fala comigo, espírito excelente. Põe a mão no teu coração. Você tem esse espírito excelente. Deus colocou, Deus te coroou. Na hora em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele disse, Ele colocou o selo dele, o selo do Espírito Santo. E na hora em que Ele colocou o selo do Espírito Santo, Ele disse, coloco em você o meu Espírito, coloco em você excelência, eu coloco em você excelência de vida, eu coloco em você excelência de unção, eu coloco em você excelência de sabedoria, eu coloco em você excelência de dons, você tem a unção de excelência. Se você ainda não está se destacando, se distinguindo, não é para você aparecer, não. É porque as pessoas precisam ver que você tem alguma coisa diferente. E se você ainda não está sobressaindo, você vai ver qual que pode ser o problema. Mas agora eu quero que você olhe para Daniel. Daniel tinha um espírito excelente. E de repente, é claro que quando você tem um espírito excelente, você anda na contramão do mundo. E claro que existe uma reação do reino espiritual. E Daniel, tinha homens que não gostavam de Daniel, porque Daniel, ele se recusava a se corromper. Esses homens, se você ler esse capítulo, você vai ler os versículos, eles falaram, a gente não consegue. Daniel, ele é um homem justo, ele é um homem íntegro, nós não conseguimos achar nada contra ele, ou seja, ele exerce um cargo no governo e ele não se corrompe, ele exerce várias coisas aqui na Babilônia e a gente não consegue ver esse homem fazendo coisa errada, esse homem tem um espírito excelente. Será que podem falar a mesma coisa de você? Toda transformação tem que começar por sua vida. Vai atingir o país sim, mas tem que começar por sua vida. Você não pode fazer nada errado. Você tem que andar reto. Você tem que andar reto dentro das leis dos homens e dentro das leis de Deus. Amém? E Daniel era um homem que tinha espírito excelente. E como ele era um homem que tinha espírito excelente, esses homens disseram, nós queremos destruir Daniel. E de repente um decreto foi feito. Um decreto de injustiça foi feito contra Daniel. Quantos decretos de injustiça são realizados dia e noite contra a sua vida? As trevas não se cansam. Todos os dias, quando você está dormindo, eles estão pensando como destruir o teu casamento. Eles estão pensando e dizendo como destruir, sabe, a vida dos teus filhos. E tudo isso está abrangendo agora a nível nacional. Como destruir as crianças do país. Como entrar nas escolas com as coisas, com as cartilhas que não deveriam entrar. Como entrar, sabe, pela internet, como nação, entrar com corrupção, entrar com prostituição, entrar. E assim é que o Satanás ele tem feito decretos e mais decretos contra a nação, contra as famílias, contra os ministérios, contra as igrejas. Havia um decreto contra Daniel. E Daniel fez uma coisa que nós devemos fazer, que vamos começar a fazer nessa noite, e que continuaremos a fazer dia após dia, noite após noite, e que continuaremos a fazer até que o milagre aconteça. Amém? O que Daniel fez? Abriu a janela. Vamos ver Daniel na janela? E assim,
Daniel, no versículo 10, fizeram esse decreto, e Daniel 6, versículo 10, está escrito: Daniel, pois, quando soube que tinha um decreto contra ele, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. E assim Daniel, e Deus falou para mim, Daniel, ele derrotou os leões, não foi na cova do leão. Porque Daniel, ele foi para a cova do leão, você sabe disso. Eles viram Daniel na janela e falaram, esse homem está condenado à morte, e ele foi para a cova do leão. E Daniel, ele fechou a boca do leão, não foi dentro da cova, foi na janela. Quando ele orava, as bocas dos leões foram fechadas. E eu digo que as bocas dos leões do Brasil e as bocas dos leões que se levanta contra a tua família, vai ser fechada quando nós nos colocarmos na janela de oração. E hoje nós vamos nos colocar nessa janela, e os leões vão ter as suas bocas amordaçadas, e os casamentos vão ser salvos, as famílias vão ser salvas, o Brasil vai ser salvo da corrupção e da miséria, o espírito de miséria vai ser quebrado em nome de Jesus. Sabe, esse jeitinho brasileiro a gente não pode aceitar mais. Nós temos que realmente, nós somos um povo que acostumamos a aceitar tudo, nós não podemos nos rebelar. Mas essas passeatas, não estou falando de novo, eu digo, não estou falando de infiltração, não é uma rebelião, é mostrando, olha, eu sei que eu tenho direito, e eu amo a nação, e eu quero esse direito para a minha vida. E é isso que nós vamos fazer orando. Nós vamos abrir a janela e dizer, Deus, é direito nosso, a nossa nação ser curada, a nossa nação ser sarada, porque feliz a nação que serve ao Senhor. E nós declaramos que o Brasil vai servir ao Senhor Jesus. O Brasil não vai servir a tambores. Os governantes não vão se dobrar diante de tambores. Os governantes vão se dobrar diante do Deus vivo, em nome de Jesus. Que Deus tire todo governante que se dobra diante de tambores, para que essa nação seja curada em nome de Jesus. E assim, Daniel, ele prevaleceu. Quando Daniel abria a janela, os principados começavam a tremer. Quando Daniel abria a janela, eles começaram a enfraquecer. E Daniel, ele abriu tanto a janela que caiu um império. Babilônia caiu. Porque a janela de Daniel estava aberta. E aí Deus falou, com esse eu posso falar. Entrou o Império Medo-Persa, e Daniel continuava com a janela aberta. E Daniel continuava com a janela aberta. E Deus falou, vai cair esse também, Daniel, e você vai ver, porque os principados, e foi Daniel que viu a troca de principado. Isso está escrito em Daniel, capítulo 9, capítulo 10. Ele viu o príncipe de Deus dizendo, olha, o príncipe da Pérsia já foi embora, está chegando outro, mas esse já foi embora. Por quê? Porque Daniel tinha autoridade. Você tem autoridade. Deus está levantando um exército de Daniéis nessa terra. Deus está levantando um exército de João Batista nessa terra. E você é essa pessoa que o coração de Deus tem procurado nessa nação. Você pode responder a Deus, eis-me aqui. Levanta a tua mão e diz, eis-me aqui, Senhor. Conta com o meu coração, conta com o meu joelho, conta com a minha boca, conta com a minha janela aberta, em nome de Jesus. Mas eu queria que você abrisse agora comigo em Apocalipse 8, desculpa, depois a gente vai para Mateus. É outra janela, Apocalipse 8. Apocalipse 8. Apocalipse fala de um momento, aqui no capítulo 8, fala de um momento que ainda não aconteceu, fala de um momento muito negro, que vai ser a tribulação. Mas nós sabemos que antes do arrebatamento, já muita coisa já está acontecendo. E Deus falou aqui de um princípio que nós precisamos entender. E eu quero que você leia atentamente Apocalipse 8. No versículo 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Fala comigo, silêncio no céu. O céu não é um lugar de silêncio.
O céu é um lugar de adoração, de música. O céu é musical. O céu é completamente, Deus fala, os anjos adoram. Então o céu não é um lugar de silêncio. O céu interage com a terra. Os homens falam com Deus e Deus responde. Mas de repente houve um silêncio. E esse silêncio é porque janelas aqui na terra estavam fechadas. As janelas, por causa da muita opressão, não estavam abertas. Mas, de repente, depois de meia hora, e eu achei interessante essa medida de tempo, meia hora. Por quê? Porque o céu não tem medida de tempo. O céu é atemporal. Para o céu não tem minutos, não tem horas. Deus estava querendo mostrar que o silêncio do céu era por causa da terra. Por isso que ele deu uma medida de tempo, meia hora. Meia hora. Essas medidas de tempo são para nós. Deus é hoje, eternamente. Ele é hoje, o que ele era ontem, e ele vai ser amanhã. Deus olha para o passado, presente e futuro de uma forma linear. E para ele não tem minutos, não tem segundos, não tem meses. Ele fez isso para nós. Ele fez as estações para nós. Mas o céu é atemporal. Para ele, o que está escrito na Bíblia? Que para Deus um dia é como... E 1000 anos como um dia. Ele estava mostrando, ele estava ensinando para a gente, olha para mim, eu estou atemporal. Entendo vocês, porque fui eu que fiz, eu que limitei, eu que pus horas, meses e minutos. Mas aqui ele está mostrando uma medida de tempo no céu. Por quê? O tempo aqui da terra estava parado. Porque não havia janelas para que algo acontecesse. Mas de repente chega um anjo. E o anjo, quando ele chega com uma taça cheia. E está escrito que quando o anjo chega com essa taça de incenso, a taça estava cheia de oração. Lê comigo aqui, em Apocalipse 8, versículo 3. De repente, no meio do silêncio, veio um anjo, ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer com o quê? Com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro. E de repente, essa taça foi jogada diante de Deus, diante do altar de Deus. Quando as orações chegaram diante do altar de Deus, houve uma movimentação no céu, e uma movimentação no céu que trouxe uma reação também na terra. Olha o que aconteceu no céu e na terra. Veja o que está escrito. E o anjo, versículo 5, e o anjo tomou, não, vou ler o 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com o quê? Mais uma vez, as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu com o fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Você não entendeu o que aconteceu. Eu vou falar item por item do que aconteceu aqui. O que teve aqui? Vozes. Vozes. A voz de Deus foi liberada sobre a terra. E de repente se ouviu voz. Voz como de um trovão. E aqui o que está escrito mais que aconteceu? Terremoto. O que Deus falou ali na palavra profética? Eu vou abalar o que for abalável. E de repente, nós como servos de Deus aqui no Brasil, começamos a orar, e a nossa oração chega com uma taça cheinha. Essa taça aqui, Deus, é da Ilha do Governador, aquele cantinho do Brasil, aquele cantinho do Rio de Janeiro, um bairro insignificante do Rio de Janeiro, mas chegou uma taça cheinha, Deus, e a taça vai ser derramada no altar de Deus, e Deus vai mandar para a Ilha do Governador, vai mandar sobre o Brasil. O que está escrito aqui, meu querido? Terremoto para abalar os reinos de Satanás, terremoto para abalar o trono de Satanás, e ele vai ser abalado, vai cair e vai ser destruído nessa nação. Mas aqui fala de mais coisa. Fala o que mais que foi enviado para a terra? Uma taça cheinha de fogo. Fogo de Deus. Fala, fogo de Deus. Fogo de Deus vai descer hoje sobre este local. Fogo de Deus vai descer sobre esta nação, queimando e destruindo toda a corrupção, todo espírito de miséria, queimando e destruindo todas as obras de Satanás na tua vida e nesta nação, em nome de Jesus. Quanta reação por causa de um cálice cheio de oração.
Você vai dar só um cálice para Deus cheio de oração? Eu quero dar muitos cálices de oração para Deus. Eu quero dar muitos cálices, porque eu quero ver essa nação avivada. Eu quero ver o cumprimento, eu quero ver em vida o cumprimento do que Deus tem falado, ano após ano, mês após mês, mas agora chegou a hora. Fala comigo, chegou a hora. Chegou a hora do avivamento, chegou a hora da transformação, chegou a hora do reino de Satanás ser destruído e abalado em nome de Jesus. Agora eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Está escrito, versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, e eu quero que você repita, a minha casa será chamada casa de oração. De novo, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. E eu vou dizer, e Deus diz, a minha casa será chamada casa de poder. A minha casa será chamada casa de resposta. A minha casa será chamada casa da salvação. Essa é a casa de Deus. Mas quando Jesus entrou no templo, você viu? Jesus entrou no templo e o templo estava sem poder. As pessoas não eram curadas. E aqui estava invadido por coisas que não vinham, que não eram para estar naquele lugar. E por isso Jesus limpou. E quando Jesus limpou, em seguida, no versículo 16, você vê, no versículo 14, você vê que vieram a Jesus os cegos, os coxos, e o que aconteceu depois que ele limpou o templo? Foram curados. Depois que ele limpou o templo, o poder veio para aquele local. Depois que ele limpou o templo, a resposta chegou para aquele local. E hoje Deus está falando, eu quero começar, eu vou limpar o Brasil, mas eu tenho que limpar o teu coração. Essa casa aqui, ó, essa casa de oração, que é o teu coração, precisa ser limpa. Tudo aquilo que não for meu, precisa ser queimado e destruído, porque você precisa ter uma vida de poder para ter uma oração de poder. E Deus vai limpar todas as casas de oração, todas as igrejas. Deus vai limpar os púlpitos. Deus vai limpar e passar uma limpeza total em todas as igrejas. Aqueles que não passarem por essa limpeza vão ser vazios de poder. E esses que são vazios de poder vão entrar no julgamento de Deus também. Porque a corrupção não é só na nação. A corrupção também se encontra dentro do corpo de Cristo. A miséria também se encontra dentro do corpo de Cristo. E Deus quer limpar o corpo de Cristo também. Porque o corpo de Cristo precisa ser levantado, curado, completamente curado. Um exército de pessoas santas, um exército de pessoas totalmente santificadas por Deus e cheias do poder de Deus. Quando Jesus falou isso em Mateus 21, ele estava falando um versículo. Ele estava repetindo o que já tinha sido anunciado em Isaías 56. E eu gostaria, é o último versículo que você vai ler comigo, em Isaías 56. Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Deus está falando que quando você vem para a casa dele, que é casa de oração, ele quer te alegrar. E ele diz, e continua aqui, também
os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Deus vai aceitar a tua oração aqui. Ele disse: eu vou aceitar os teus holocaustos, eu vou aceitar a tua oração, eu vou ouvir a tua oração e eu vou derramar o meu Espírito sobre você. Eu quero te fazer feliz, eu quero fazer o Brasil finalmente feliz, livre de tudo aquilo que oprime esse povo bonito, porque é um povo bonito. Deus pode contar com o brasileiro, sabe por quê? Porque é um povo simpático, é um povo alegre, é um povo, sabe, que ele é fácil de se adaptar em qualquer lugar, e Deus está dizendo: é você mesmo que eu preciso para enviar para todas as nações, são esses os missionários que eu preciso para todas as nações, mas cheio do meu poder e com uma nação totalmente curada e restaurada. Deus, não é de hoje que Deus fala que o Brasil é um celeiro de Deus. O Brasil é um celeiro de Deus. E agora eu quero que você, que é um exército de Deus, você que se sente um exército de Deus, fique em pé agora. Nesse momento, antes de nós começarmos a orar pelo Brasil, eu quero que você ore agora por essa casa de oração que se chama Teu Coração. Levanta a tua mão e fala: Senhor, queima em mim, limpa, assim como o Senhor limpou e transformou aquele templo em templo de poder. Limpa o meu coração, tira tudo aquilo que é errado, tira tudo aquilo que entristece. Oh, Senhor, tira a negligência do meu coração, a preguiça, tira o pecado. Queima, Senhor, eu queimo diante do teu altar. Eu renuncio o pecado, eu renuncio, Senhor, eu renuncio tudo aquilo que te faz entristecer, Senhor. Eu quero renunciar à frieza espiritual. Eu quero, Senhor, me tornar um homem, uma mulher de oração. Conta comigo. Eu abro a minha janela como Noé. Eu abro a minha janela como Daniel. Eu abro a minha janela como em Apocalipse 8. Eu abro a minha janela porque o Senhor diz em Malaquias 3:10: Brasil, ouve. Eu abro a minha janela para derramar abundantemente a minha bênção sobre você, e por amor a você eu repreendo todos os devoradores. Todos os demônios devoradores vão ser derrotados em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu me apresento como exército, eu me apresento, eu me alisto neste exército de oração. Eu abro a minha janela, eu entro por essa janela. Eu quero ver abalado o espírito de corrupção, principado de miséria, vai ser abalado, porque eu me coloco na janela. Eu me coloco na janela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloca na janela agora. Eu quero que você, nesse momento, antes de nós orarmos, você vai ouvir essa música, mas mais do que ouvir, eu quero que você comece a orar. Porque quando a Rafaela ela começar a dançar sobre a bandeira do Brasil, ela vai estar representando o sangue de Jesus lavando. Ela vem com um manto vermelho e lavando as estruturas do Brasil. Lavando todas as estruturas, as escolas, o governo, as finanças, tudo vai ser lavado em nome de Jesus. E você levanta a tua mão em direção à bandeira do Brasil e começa a profetizar em nome de Jesus. Faz de nós uma casa de oração para a cura desta nação. Derrama em nossos corações um clamor. Oh, oh, oh.
aqui ao redor ajoelha da bandeira, ao redor. Quem não conseguir ajoelhar, você vai pondo a mão no ombro do irmão que está na tua frente, para que nós possamos estar em um só espírito agora, orando e clamando. Eu queria que pessoas também aqui, os levitas, pudessem estar mais perto aqui da bandeira, se conseguir o fio. Põe a mão no ombro do teu irmão, assim todos nós vamos estar tocando na bandeira. Vamos estar orando agora, clamando, clamando. Nós abrimos agora, Senhor, a nossa janela. Nós abrimos como igreja a janela. Clamamos, Senhor, perdoa, perdoa os pecados desta nação. Perdoa, perdoa, Senhor. O teu cálice transbordou. O teu cálice transbordou. Mas olha para nós, olha para a tua igreja, olha para esse povo, Senhor, que clama. Nós clamamos misericórdia, nós clamamos misericórdia. Nós enchemos agora o teu cálice e nós colocamos agora o nosso cálice diante do teu altar. Oh, Senhor, manda agora sobre o Brasil o teu sangue, o teu sangue. Manda agora sobre o Brasil o teu terremoto. Abala, 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 abala principados de corrupção. Abala, abala, em nome de Jesus. Principado de miséria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Principado de prostituição, seja abalado em nome de Jesus. Abala, abala, manda o teu trovão, manda o teu relâmpago, manda o teu fogo, manda o teu fogo sobre essa nação. Aviva, 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 Senhor, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Cura essa nação, é o que nós clamamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és o Deus do Brasil, tu és o Deus desta nação, tu és o Deus deste povo. E como foi dito, meu Pai, do Brasil sairá o avivamento por todas as nações. Nós cremos nisso. Nós cremos num país sólido, nós cremos num país próspero, nós cremos num país com oportunidade para todos os jovens. Nós cremos num país com uma educação, um sistema de educação forte. Nós cremos num país com saúde para todos. Nós cremos num país com governantes com coração cheio dos princípios de Deus. Nós cremos, Senhor, nós cremos num país com riquezas. Nós cremos num país que contagiará o mundo, Senhor, com a paz de Jesus Cristo, com o amor de Deus Pai. Aleluia, aleluia, Senhor. Esse é o tempo do Brasil. Chegou o tempo do Brasil. O Senhor está movendo as águas deste país. O Senhor está movendo as águas dentro da igreja. O Senhor está chamando o teu povo para o concerto. O Senhor está chamando o teu povo, Senhor, para um avivamento. O Senhor está chamando o remanescente para se colocar de joelhos, orar, clamar e bendizer ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por este tempo de glória. Muito obrigado por este tempo de luz. Muito obrigado por este tempo de movimento das águas no coração dos homens. Em nome de Jesus. Amém.